galera, bem-vindos ao canal, aqui é o Juan. Hoje a gente vai falar, pessoal, um pouco sobre redução de custos na AWS. A gente vai falar um pouco sobre instâncias reservadas, saving plans, qual desses planos de economia eu devo escolher, né? Vamos falar um pouquinho sobre redução de custos para volumes ABS, um pouco sobre a ferramenta Cost Explorer, um pouco sobre o Trusted Advice, Compute Optimizer, alocação de tags e reduções de custo em geral, né? Algumas boas práticas que a gente deve seguir aí, quando eu estou falando que eu estou administrando o ambiente em nuvem, especificamente a AWS, claro. E pessoal, como é de conhecimento aí já de todos, né? A gente sabe que está ocorrendo sim um crescimento contínuo já de workload aí geral da turma aí estar migrando para a AWS, né? Não só para a AWS, mas para Azure, GCP, migrando para a nuvem de forma geral, né? Estima-se até que 85% das empresas migrarão para a nuvem até 2025. Ou seja, com isso aí, pessoal, quando eu tenho um ambiente local, eu estou migrando para a nuvem, isso demanda profissionais de segurança, profissionais de arquitetura, de desenvolvimento e o que a gente vai falar hoje, que é um pouco sobre FinOps. Esses profissionais estão muito assim, o mercado está muito aquecido para esses profissionais, porque há uma preocupação da empresa hoje nessa questão de saber ter as boas práticas de aplicação na AWS, em seja qualquer for o seu provedor, né? E saber na questão de economia também, né? A parte de economia é uma parte muito importante aí ao provisionar recursos. Não é simplesmente pegar e criar seus recursos, suas aplicações na nuvem e deixar rodando. Claro que existe uma boa prática para redução de custos ali, né? E falando um pouco sobre os planos de economia, né? Quando a gente fala de serviço de computação na AWS, pessoal, a gente sabe que existem aí diversas formas, né? Dentre elas, reservas de instância e saving plans. No caso, pessoal, das reservas de instância, ela oferece um desconto aí considerável, né? Em alguns casos a gente vê aí que oferece até 70% de desconto, né? Ela tem dois tipos, padrão e conversível. Sendo que a padrão você está limitado a um tipo único de instância e região. Por exemplo, eu fiz uma reserva para um tipo de instância T2 large na região de São Paulo. Aí você vai ficar de 1 a 3 anos ali com essa reserva, somente naquela região, somente para aquela instância. Já a reserva de instância conversível é basicamente a mesma coisa, porém o que vai mudar aí é porque você consegue converter conforme o tempo. Por exemplo, eu adquiri essa reserva, mas mudei o tipo de instância de uma T3 large para uma T3, ou aliás, de uma T3 medium para uma T3 large. Eu consigo fazer essa conversão da minha reserva. Aí nesse ponto é bem interessante, por exemplo, a gente tem até aqui no exemplo aqui, ó, T3 large para uma T3.2 large, certo? Vamos lá. Saving Plans. O Saving Plans ele é um modelo aí, né, de preço flexível que vai nos ajudar a reduzir, né, os custos na fatura no final do mês, né? Bem semelhante à reserva, né? Só que aí o Saving Plans, como que ele funciona, pessoal? O Saving Plans, ele existe em dois modelos, Saving Plans para EC2 e Saving Plans para computação. Para EC2 eu fico limitado ali, eu faço um compromisso de 1 a 3 anos, certo? Com um valor por hora. Vamos supor, eu tenho um workload na AWS hoje que eu pago 13 dólares por hora. Aí eu quero fazer um compromisso ali com o Saving Plan, você vai pagar bem menos que isso. Você vai ter economias aí de 50%, 60%, 40%, né? No caso de EC2 até mais. Aí no caso de EC2 vai abranger aí somente tipos específicos de instância, certo? E já o Saving Plans Compute, que ele é bem interessante esse cara aqui, eu vou ter economias de 40%, 50% nos valores de computação. Lembrando, pessoal, que esses planos de economia só se aplicam a instâncias EC2, a computação. O storage aí fica por fora disso aqui. É algo que a gente vai falar no decorrer da nossa palestra aqui. E o Compute ele é legal que ele abrange aí todas as regiões
todas as famílias da conta e você pode fazer esse compromisso aí por hora, você tem essa flexibilidade aí. Você não precisa aplicar já totalmente na sua conta, no valor total de computação, você pode fazer no granular, aos poucos. E um compromisso de 1 a 3 anos, conforme a gente falou. E qual que eu devo escolher, né? Qual plano escolher? Eu sou arquiteto cloud e meu chefe me pediu para poder auxiliar a ele a fazer a melhor escolha. Aí você pode começar a questionar diversas coisas, né? Você pode observar a questão de eu possuo hoje instância em diversas regiões? É a primeira pergunta, né? Eu tenho diversos tipos de instância em meu workload? Ah, sim, eu tenho 50 tipos de instância no meu workload. Ah, não, eu só tenho 3 tipos de instância. Talvez seria legal optar por um Compute Saving Plans, um Saving Plans for EC2 no caso. Aí, meu workload sofre alterações constantemente? Não, meu workload está do mesmo jeito, já tem 3 anos. E a ideia é que daqui 2, 3 anos ele ainda continue assim. Ah não, Juan, meu workload ele sofre realmente uma alteração aí semanal, anualmente, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. E qual que é a previsão de tempo, né, de atividade na AWS? Você tem que ter essa visão a longo prazo. São esses pontos, pessoal, e outros, né? Sabemos que não são somente estes, mas outros a serem observados. Aí aqui eu trouxe um exemplo aqui, ó. Um exemplo para optar pelo Compute Saving Plans. A gente sabe que Saving Plans possuem 2, né? EC2 e Compute. O Compute ele aborda tanto EC2 quanto Lambda, né? Tanto Fargate no caso, né? Vamos supor que você usa ECS com Fargate, Lambda com Fargate. Aí, pessoal, nesse exemplo aqui, ó, eu coloquei, ó, se o seu workload sofre constante alteração em período curto de tempo, né? Alteração de famílias de instância em um curto tempo, e você não quer ter que correr esse risco de ficar com compromisso de dívida por um período de 1 a 3 anos que você fez uma reserva ou um saving de EC2 e você não vai utilizar. Aí aqui ao lado a gente tem os pontos positivos do Compute Saving Plans, que são eles, abrange todas as regiões da conta AWS, né? Abrange todas as famílias de EC2 da conta, não vou ter a preocupação de ficar preocupando, eu alterei um tipo de instância, será que vai cobrir? O Saving Plans por Compute ele vai cobrir sim, certo? Você tem essa flexibilidade de contratação no valor de computação por hora, né? Você tem essa economia aí de até 50% do valor. Aí, pessoal, vamos dar um exemplo simples aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, o seu workload hoje você paga 10 mil de EC2 sob demanda. Aí você opta por utilizar o Saving Plans for Compute. Queira ou não, aí você já cortou metade do valor, né? A gente sabe que é de 40% a 50%, dependendo dos casos. Vamos colocar que teve um corte e foi para 5 mil, né? Isso, 5 mil. Aí eu fiz esse corte aí da metade do valor de 50%. 5 vezes 12, né, que é o dólar, vai dar 60 mil dólares anual que você está cortando. Aí vezes 5, né, que é o valor aproximado do real, né? No nosso caso, quem está no Brasil, a gente está falando de 300 mil aí, anualmente. Certo? É um valor bem considerável aí para muitos, né? Para qualquer empresa saber que você está reduzindo um corte desse valor é algo bem legal. E pessoal, vamos lá, redução de custos para EBS, né? A gente sabe que os planos de economia são ofertados para computação, né, EC2. Mas o que eu devo fazer quando eu falo assim, eu quero cortar um pouco de custo aqui relacionado a EBS? Se possível, considere alterar todos os discos que você tem no seu workload de GP2 para GP3, né? Os que você pode fazer. Nisso aqui você vai ter um corte de 30% aproximadamente do valor. Ou seja, pago 10 mil dólares de disco hoje e alterei todos de GP2 para GP3, eu vou ter um corte de 30% aí. Vou passar a pagar 7. Alteração de IOPS de disco, pessoal. A gente vê que acontece muito isso aí, ó. Uma vez que eu habilitei o plano de suporte business da AWS, eu vou ter direito a ter acesso ao Trusted Advisor. Ele vai trazer recomendações lá para mim de alteração de IOPS, por exemplo. Eu tenho 50 discos que estão com IOPS de 15 mil e eu não estou precisando utilizar isso. Alguns eu estou precisando utilizar no máximo 8.
Alguns eu estou utilizando no máximo 5, outros ele vai falar, você pode abaixar para 3. Você vai ter um corte aí considerável em relação a IOPS de discos que está super provisionado. E dentro disso você vai ter uma redução bem legal de custos em disco. E pessoal, Cost Explorer, o que falar dessa ferramenta? Creio que muitos aí já devem conhecer, né? Ferramenta Cost Explorer, né? Explorador de custos da AWS. Ele é uma interface bem amigável para o usuário, né? Ele vai facilitar você a visualizar e entender como está seu workload hoje, os custos do seu ambiente em cloud, né? De forma granular. Você consegue fazer análises avançadas dos seus custos com tags, que é o que a gente vai falar aí no decorrer do vídeo. É possível realizar o acompanhamento das suas reservas que você habilitou, dos seus saving plans, uma vez que você fez através dessa ferramenta, né? Eu consigo utilizar as recomendações do próprio Cost Explorer, pessoal. Isso aí, para quem não sabe, é bem interessante. Por exemplo, Juan, você falou sobre saving plans, sobre reservas, só que eu não sei a verdade como que está meu workload hoje na AWS. Eu gostaria de uma recomendação. A própria ferramenta, você pode entrar lá, acessar o Cost Explorer e vai estar lá, Saving Plans, vai trazer as recomendações, reserva, vai ter as recomendações também. Aí cabe a você fazer a melhor análise do seu workload para você adotar um plano de economia, certo? Ou seja, essa ferramenta é bem bacana para quem gosta da parte de redução de custos, né? Análise de custos, o cara que mexe com FinOps. A gente sabe que são diversas ferramentas, né, pessoal, para a parte de FinOps, né? Não é apenas as próprias da AWS, mas existem ferramentas de terceiros também, por exemplo, Cloudability, Cloud9, CloudCheck, né? Trusted Advisor, o que esse cara faz? Ele nada mais é que uma ferramenta de detecção, ele traz algumas recomendações sobre a sua conta. Relacionada a limite de serviço, por exemplo, eu tenho 5 VPCs na região de São Paulo e vou tentar subir um amanhã, eu não vou conseguir porque o limite ali por VPC, por região, é 5. Aí eu tenho que ir lá no cotas, né, e aumentar esse limite. Boas práticas para tolerância a falhas, para segurança. Tem uma regra lá de porta 22 aberta para o mundo. Vou usar esse cara aqui, ele vai retornar. Performance. E o que nos interessa aqui, pessoal? Cost Optimization, né? Otimização de custos. Ele vai trazer lá. Juan, você hoje na sua conta, você não está usando um saving plan, você poderia usar esse. Você não está usando um reserva, você poderia usar esta. Você tem IPs elásticos que não estão associados, que está gerando custo para você. Você pode encerrá-los, né? Liberar. Você pode alterar esses IOPS desses discos aqui para poder liberar e ter uma economia maior, né? Discos que estão com IOPS alto, elevado. E basicamente esse cara aqui, ó, o Compute Optimizer, pessoal, ele é um cara que nos ajuda também da mesma forma. Ele faz uma análise geral aí na sua conta, né? Ele vê os recursos que estão super provisionados, recursos que estão já sofrendo uma degradação por conta de baixa CPU. Ele consegue trazer para a gente. Você subiu um web server hoje na AWS, deixou lá rodando uma semana. Ele vai trazer métricas para você que esse web server está super provisionado, está com a instância que não precisaria estar daquele tamanho ali. Você pode trocar a instância por uma instância menor. Ou, por exemplo, sua instância está precisando de mais recursos, né? Está com excesso de utilização, né? Ela precisa ser melhor provisionada ali. Ele vai trazer essas métricas. Discos EBS, IOPS, ele vai te mostrar o porquê. Porque ele faz essa análise avançada aí nos seus recursos. Para quem utiliza o Elastic Disaster Recovery, o que foi migrado aí do Cloud Endure para ele, vai algumas dicas aqui para redução de custos. Se possível, replicar suas máquinas com T3A micro. O tipo A, pessoal, você vai ter 10% de economia. Isso aí nas suas instâncias. Fora porque também é instâncias do tipo AMD, né? Processador AMD. E um processamento excelente e ainda 10% de redução do custo. Reduzir período de retenção dos snapshots. Isso aqui também vai fazer você ter uma redução bem legal. Por exemplo, eu estou retendo snapshot durante 30 dias, durante 120 dias. Não, vou reter snapshot agora somente por 7, 15. Só nisso aí você está tendo uma redução também.
Vamos lá. Resource Groups and Tag Editor. Quem aqui já ouviu falar em tags, né? Desculpa, pessoal. Tags é algo muito importante, pessoal, quando eu falo de análise de custos, de melhor gerenciamento de custos, né, dentro da AWS. Por exemplo, eu tenho uma empresa hoje que dentro dela eu tenho subsetores, tenho setores específicos, setor de vendas, de marketing comercial, setor de jurídico. Aí eu quero saber qual que é o valor que cada setor está me custando, né? É aí que entra a parte de taguear os recursos. Aí eu deixo até exemplos aqui, você pode usar diretoria de custos, finalidade, é o ambiente, é homologação, é produção, projeto, qual que é o projeto, time. E dentro disso, pessoal, você pode usar o Tag Editor para filtrar, taguear em massa. Por exemplo, no Juan, eu tenho um ambiente gigantesco hoje na AWS e não sei por onde começar. Aí você pode começar a pegar por região. Vou pegar, por exemplo, a região de São Paulo, vou filtrar todas as instâncias, né, que eu tenho e vou pesquisar. Aí ela vai retornar tudo para mim aqui de instância. Aí eu consigo marcar instâncias específicas e ir tagueando. Da mesma forma, discos. Eu consigo taguear discos específicos, né, e fazer isso de forma em massa aí. Algo que eu não vou precisar fazer no manual uma por uma, que ele vai taguear em massa. É algo que vai ajudar muito, né? E pessoal, o Tag Editor ele é bom para isso. Aí aqui, ó, ele gerencia tags em massa para instâncias, para EBS, para buckets, para diversos recursos, né? Até para VPC, para NAT Gateway. Tudo que você pensar, você consegue taguear hoje dentro da AWS. Aí nisso você vai ter lá no Cost Explorer como filtrar essa pesquisa sua, né? Ah, eu filtrei o diretoria de custos do meu setor jurídico. Aí no final do mês você entra lá, a tag diretoria de custos com valor jurídico. Vai retornar tudo que você tagueou com aquela tag ali e vai trazer o valor para você poder fazer essa análise de custos. Aí, pessoal, para quem está utilizando a AWS hoje, vai algumas dicas. Claro que cada ambiente tem uma forma diferente de trabalho, né, de ações a serem executadas. Mas aqui temos algumas dicas para redução de custos da sua conta AWS. Se possível, considere usar o Saving Plans ou reserva de instâncias. Se possível, altere alguns discos GP2 da sua conta para GP3. Modificação de ops de disco elevado, né, com base no Trusted Advisor e Compute Optimizer. Se você usa DR, o DRS, né, da AWS na sua conta, considere utilizar as máquinas replicadas com esse tipo de instância aqui, ó, T3A Micro. Altere o período de retenção dos snapshots do DR. Isso aqui é bem legal, pessoal. Algumas pessoas usam Rundeck, outras usam Ansible, AWX, Lambda para start-stop de instância. Aqui entra o pulo do gato. Eu tenho uma instância R5.8 Xlarge que executa 100% do tempo. Mas eu não preciso que ela seja executada esse tempo. Eu preciso que ela ligue 8 da manhã e desligue às 18, de segunda a sexta. Sábado e domingo ela nem vai funcionar. Você consegue criar uma automação aí com Lambda, start-stop, né? E integrado ao Event Bridge para chamar ela, né? Chamar essa função Lambda para poder desligar e ligar a sua instância no horário que você agendou. Com isso você não vai estar pagando 100% do valor da sua instância. Já pensou? Aí você vai ter um corte bem legal de custos. Verifique se você tem volumes EBS sem instância taxada, exclua, liberar IP elástico sem utilização. Você usa muito S3? Utilizo sim. Conforme os requisitos de utilização, se possível, opte por utilizar o Lifecycle Manager, né, do próprio S3 para mudar a classe de armazenamento. Por exemplo, eu tenho backups de sistema que são enviados para o S3 padrão, a classe padrão, e depois de 3 meses eu já posso enviar para o Deep Archive. Só aí você já vai ter um corte bem legal também. Crie o hábito, pessoal, de utilizar instâncias do tipo A, que é o que eu comentei, 10% de custos, né, de corte no custo aí, do tipo AMD, performance excelente e que vai te atender da mesma forma. Faça aquela limpa geral, né, de recursos que estão ativos sem utilização. Eu tenho diversos NAT Gateways em uma região específica que eu nem estou utilizando mais. Eu tenho balanceadores de cargas que estão ativos e eu nem estou utilizando. Volume EBS. Bucket S3 com arquivos que nem precisavam estar lá.
certo? Aí começa a fazer isso, começa a se perguntar, todas essas máquinas eu preciso deixá-las em execução 100% do tempo? Eu posso implementar um start-stop para elas. Use as recomendações do Trusted Advisor e Compute Optimizer e crie alerta de budgets e CloudWatch para billing, para você não ter surpresas aí. Por exemplo, eu tenho um billing hoje de... Isso para quem está começando, né? Eu quero no máximo chegar nos $100. Aí você vai lá e configura para você não ter uma surpresa no final do mês de de $2.000, né? Convertendo aí para o real fica algo bem salgado, né? E pessoal, se você tem uma aplicação que está configurada com um Autoscale, se possível, adotar aí a utilização de instâncias Spot. A gente sabe como que funciona as instâncias Spot, né? Que pode ser que você esteja usando e do nada ela cai lá porque sai. Precisaram da instância lá dentro da AWS, aquela coisa toda, né? Como funciona da forma tipo um leilão. Aí no Autoscaling já vai estar configurado o seu Autoscaling mesmo, você pode, na hora que morrer a instância, ele já vai escalar outra para você, de acordo com você configurou lá no seu Autoscaling. E é isso aí, pessoal. Essas são algumas dicas, né? Algumas dicas aí para quem quer reduzir custos dentro da plataforma da AWS. Se você ficou com alguma dúvida, pode me perguntar, pode mandar aí nos comentários também e comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Até mais, grande abraço.